Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí mais uma vez com mais notícias do Vascão e mais uma contratação, cara. Muitas novidades aí do Vasco, né, cara? Após fechar a contratação do Fábio Carille e também do zagueiro Lucas Freitas, o Vasco fechou aí com seu segundo reforço para a temporada. Vamos falar bastante aí desse reforço no Vasco. Vamos falar também aqui do Vasco de olho na transação do Paulinho para o Palmeiras. Não é o Paulinho do Vasco, mas é o Paulinho do Atlético Mineiro. Você vai entender essa situação, o que o Vasco tem a ver com isso. E também a situação da SAF do Vasco, tivemos aí uma novidade envolvendo o russo Dmitry Ribolovlev. Vamos falar muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, em busca aí da venda da SAF aí para algum investidor, de acordo com a ESPN Brasil, o russo Dmitry Ribolovlev teria desistido de avançar na compra da SAF do Vasco e é um investidor a menos aí na compra da nossa SAF. Com a saída do russo na possibilidade de comprar a SAF do Vasco, atualmente temos dois interessados aí que assinaram o NDA, que é aquele acordo de confidencialidade. O russo, que era um terceiro interessado que também tinha assinado esse NDA, saiu fora e sobrou o italiano Radrizzani e também o grego Marinakis. Esses dois estariam hoje disputando a SAF do Vasco. Não temos ainda nenhum avanço significativo aí na venda da SAF. O que temos é que as últimas notícias trazidas ontem pelo Globoesporte.com está em processo de due diligence com o Vasco, que é aquela troca de documentos, uma análise mais profunda sobre o clube, como que é a parte patrimonial do Vasco, também a parte financeira do clube, tudo isso, né, as dívidas, tudo que envolve o Vasco, o grego está analisando nesse momento. Torcemos aí para que tenha avanço, porque o Vasco precisa ser vendido urgente, já que o associativo, meu amigo, está cometendo umas loucuras aí. Sinceramente, eu não vejo um futuro muito próspero para o Vasco na mão do Pedrinho, né? Mas essa é a situação atual. O Dmitry Ribolovlev saiu fora aí da SAF do Vasco. Torcemos para que tenhamos um avanço aí, quem sabe, com o Marinakis, que é o grande sonho do torcedor vascaíno. Apesar do interesse em investir nas categorias de base do São Paulo, ele não desistiu ainda de negociar a compra da SAF do Vasco. Tá falando em um bafafá que a Sete Pátrias quer processar o Vasco, quer tentar recuperar o que é de direito dela. É uma situação aí bem complicada, a gente não sabe em quem acreditar, mas hoje as notícias atualizadas que temos é de que o Vasco, lógico, está louco para vender a SAF, precisa vender a SAF. O grego Marinakis estaria um passo adiante dos demais e também que esse russo saiu fora. Ainda se fala em americanos, árabes e também até chineses, só que ainda ninguém assinou um NDA, ninguém fez uma proposta oficial para o Vasco, somente esses dois aí que eu mencionei, o grego e também o italiano, além do russo que saiu fora. Deixe nos comentários quem para você deve ser o dono da SAF do Vasco. Mais uma novidade envolvendo a SAF aí, o russo desistindo de comprar a nossa SAF. Bom, pessoal, revelado pelo Vasco, o atacante Paulinho do Atlético Mineiro está muito perto de se transferir para o Palmeiras e o Vasco está de olho nessa transação. De acordo com as informações, o Paulinho deve ser vendido para o Palmeiras por cerca de 117 milhões de reais. Inicialmente, o Atlético Mineiro queria cerca de 20 a 25 milhões de euros, porém, vai acabar aceitando 18 milhões de euros, o que dá nessa casa de 117 milhões de reais. Mais dois jogadores do Palmeiras saindo lá do Clube Paulista para o Atlético Mineiro. Esse foi o modelo de negócio, está sendo um modelo de negócio que possivelmente irá ser concretizado e o Vasco está de olho nessa negociação por deter ainda 10% dos direitos do Paulinho. O Vasco tem 10% de direito nessa transação e vai ficar de olho, sim, claro, para receber uma boa grana aí com essa venda. Uma grana totalmente inesperada, não se cogitava sequer uma saída do Paulinho lá do Atlético Mineiro e agora ele vai para o Palmeiras e o Vasco vai agradecer porque vai receber uma quantia pelo jogador. Melhor seria se o jogador viesse para o Vasco, mas infelizmente é uma realidade totalmente distante do Vasco, o Vasco contratar grandes craques, ainda principalmente sem a SAF. Deixa nos comentários o que você acha desse movimento, do próprio Paulinho indo para o Palmeiras e o Vasco tendo 10% aí dos direitos do jogador. Bom, pessoal, e vamos falar agora da situação de reforços, né, cara? O Vasco que acertou aí na tarde de hoje a contratação do técnico Fábio Carille e isso destravou as negociações com reforços que o Vasco já tinha encaminhado. De acordo com o jornalista Tébaro Schmidt, lá do Globoesporte.com, com a chegada do Fábio Carille, várias situações deverão se destravar aí nos próximos dias e o Vasco deverá contratar muitos reforços. De acordo com informações de outros jornalistas, o Vasco tem um forte interesse em contratar o Coelho e teria avançado na contratação aí do atacante argentino. De acordo com o jornalista Vinícius Fulan, que cobre o Atlético Paranaense,
Ele confirmou que o Vasco avançou muito aí nessa contratação e pode ser que tenhamos uma novidade, a chegada do Coelho aí como novo reforço do Vasco em breve, né? Com certeza o Fábio Carille deverá dar o aval para o Vasco contratar esse atleta, já que a diretoria do Vasco entende que ele será a grande contratação do Vasco em 2025 aí com o associativo. O Vasco foca totalmente aí as suas atenções na contratação do Coelho e os outros jogadores serão a famosa oportunidade de mercado, como foi a contratação aí do zagueiro Lucas Freitas, que de acordo com algumas informações vai chegar de graça ao Vasco. Ele que pertencia ao Palmeiras, o Vasco teria vencido a concorrência do Juventude, que estava interessado em continuar com o jogador, porém o Vasco fechou a contratação dele por 3 temporadas, o jogador vai ficar 3 anos aí no Vasco, né? Contratação que teve muita rejeição do torcedor vascaíno, por se tratar de um jogador que era reserva do Juventude, era reserva do Danilo Boza, que era reserva do Vasco, né, cara? É um absurdo esse tipo de contratação feita pelo Pedrinho e o Marcelo Santana. Infelizmente, o Vasco vai trazer alguns reforços nesse nível aí, né? De segunda, terceira prateleira. E a grande novidade também da noite, agora no finzinho da noite, é a contratação também do meio-campista Tietê. De acordo com o jornalista Benê Casagrande, o Vasco acertou a contratação do Tietê e só falta concretizar aí oficialmente o negócio. O jogador é novo reforço do Vasco, já está totalmente apalavrado com o nosso clube. Após não renovar com o Botafogo, o Vasco foi rápido e fechou essa contratação. Inclusive, documentos já estão sendo trocados entre o jogador e o Vasco para ele assinar o vínculo e ser oficializado aí nos próximos dias ou nas próximas horas como novo reforço do Vasco. Essa notícia que foi trazida inicialmente lá no final do Campeonato Brasileiro, no último dia de Brasileirão, pelo jornalista Luiz Roberto, narrador, confirmou que o Vasco tinha interesse no Tietê e também no Danilo Barbosa. A situação com o Danilo Barbosa, inclusive ex-jogador do Vasco, não evoluiu, mas com o Tietê o Vasco conseguiu fechar essa contratação. Um jogador aí de 32 anos, que já tem muita experiência aqui no futebol brasileiro, campeão por quase todos os times que ele passou aí na sua carreira, principalmente lá no Atlético Mineiro, empilhou títulos lá no Atlético, no Palmeiras e agora no Botafogo. É um jogador muito interessante, na minha opinião, um ótimo jogador para compor o nosso elenco. Alguns torcedores não gostaram aí dessa contratação do Tietê, eu achei interessante. É um jogador muito bom aí para compor o elenco. E eu acho que ele tem tudo para se dar bem aí, jogando no Vasco, já está habituado ao Rio de Janeiro, né? Já está há algum tempo morando no Rio de Janeiro, na passagem que ele teve pelo Botafogo. E agora é novo reforço do Vasco. Vamos aguardar e ver se o Vasco vai anunciar mais reforços. O fato é de que, além do Tietê e também aí do Lucas Freitas, o Vasco tem um forte interesse em fechar nos próximos dias a contratação aí do atacante Coelho. Deixe nos comentários o que você acha da contratação do Tietê, que é novo reforço do Vasco. Em breve o Vasco deverá oficializar tanto a chegada do Carille e também desses 2 reforços contratados aí para o torcedor vascaíno. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais por ter assistido até o final, cara. Muita notícia, assim que tiver mais novidades, a gente pode trazer qualquer momento aqui no canal. Então, tamo junto e é nóis.